Oi pessoal, bem-vindos a mais uma conexão. Hoje o assunto vai ser acerca da bromelina. Muitas pessoas têm me perguntado, né, por que eu tenho abacaxi na dieta, por que eu tenho extrato de cúrcuma na dieta. Basicamente são vários compostos anti-inflamatórios que são contidos ali. Então a própria curcumina do açafrão, ela já é anti-inflamatória por si só. E ainda o extrato de cúrcuma às vezes tem algum potencial de bromelina, o abacaxi também. E para que servem esses compostos? Eles estão esquecidos porque a gente pensa só às vezes em micronutrientes na dieta. A gente pensa só em proteína, em carboidrato, em gordura. Ah, mas então não é importante? Não, claro que é importante. Eu penso nisso quando eu me alimento. Mas de maneira nenhuma eu esqueço os micronutrientes ou os compostos metabólicos. Porque não adianta eu ingerir um alimento se meu metabolismo não processa aquele alimento. Então, é como se fosse toda uma mecânica de um carro. A gasolina, por si só, não faz o carro andar. Tem que ter todo o mecanismo por trás. Então, essa questão metabólica é muito importante. A bromelina, ela ajuda na quebra de proteínas, na metabolização de gorduras, nos processos inflamatórios. Então, tem casos de gente que trata sinusite com bromelina, que trata dor, inchaço com bromelina. Então, por muitas vezes a gente não tira da alimentação, então acaba por ser tirando por via de suplementação, protocolos médicos ou nutricionais. E aí a gente começa a ver como aquela proteína do frango que eu ingeri, ela por si só no meu prato, não basta. Ela vai ter que ser internamente metabolizada. Então aí começa papel de mineral, de composto benéfico, como aí bromelina, abacaxi, cúrcuma, etc. Tem ainda várias outras questões que ajudam na metabolização. Estou sempre falando aí de minerais para metabolismo, que para mim são cruciais. Então eu tenho todos os meus minerais alinhados. Longe de ser só performance de corpo, está ligado à longevidade. Então tem um software lá dos Estados Unidos muito legal, que ele libera, após um exame, um check-up, todas as suas deficiências, no caso minerais, quando não quer optar pelo sangue, né, que é um caso mais rudimentar, que a gente está aqui no Brasil geralmente é no sangue, não é nesse software avançado. Mas eu já tive na mão esse software, já vi com um profissional que atuava nessa área aí, de minerais para metabolismo e longevidade, o que é o software. Então, tu pega assim, vários órgãos, pulmão, coração, as tuas vias, e ele bota a deficiência mineral, que doença que ocasiona. Então é um software todo de longevidade. Eu nunca li tanto as questões de longevidade, mas claro que estão ligadas. Eu fico muito mais atrelada à performance esportiva, mas acaba que às vezes escapa alguma dessas informações junto, acaba caindo, e a gente acaba achando super interessante. Performance esportiva, quando eu penso em mineral, eu estou sempre pensando em 3 minerais que eu não abro mão de ter regulado. Na verdade 3 não, na verdade muito mais de 3, mas eu vou falar dos 3 principais. De forma nenhuma, para hipertrofia, eu posso ter um nível ruim de zinco, um nível ruim de magnésio e um nível ruim de ferro. Então, quando eu estou pensando em preservação da minha massa, eu de maneira nenhuma esqueço esses 3. Porque o zinco está totalmente ligado à síntese de testosterona, magnésio a mais de 200 processos metabólicos, tratando-se de contração e relaxamento muscular, e ainda toda a questão ali do ferro, estando ligado ao transporte, questão interna, a questão de hemoglobina, tudo. Reserva de ATP, energia. Então, de forma nenhuma, se eu quiser pensar em hipertrofia, eu posso estar anêmica. Porque eu não vou ter força, eu não vou ter disposição, eu não vou conseguir treinar. E para quem não sabe, muitas vezes vegetarianos, veganos, acabam sofrendo um pouco com essa deficiência de ferro. Porque o ferro dos vegetais, ele é muito mais difícil de ser absorvido, digerido, do que o ferro no caso das carnes vermelhas, por exemplo, das carnes. Então, o que acontece? De novo a gente entra naquele papo. Não adianta ingerir, tem que metabolizar. Então, quem tem essa questão dos verdes, ferro das fontes verdes escuras, por exemplo, e não está metabolizando bem, porque às vezes bota junto uma cafeína. Então já está com ferro mais difícil de metabolizar, ainda junto com a cafeína, piorou. Então, geralmente é uma estratégia para melhora de absorção desses micronutrientes. Eu coloco muita fonte de vitamina C. Então, sucos detox, que muita gente julga inútil, está longe de ser inútil, né? Tu tá ali com um combo de ferro, de vitamina C, melhor absorção do ferro, enfim. Longe de ser moda, quando a gente está brincando de suco detox, se eu coloco um abacaxi, eu ainda tenho também a bromelina, que é anti-inflamatória,
no momento que eu não estou inflamada eu vou estar menos inchada e por aí vai. Então não que só o suco detox vai me deixar magra, vai me deixar desinchada, não é isso, nunca vai ser. É sempre um conjunto de pequenas estratégias que vão chegar num grande resultado. Então eu tenho todas essas pequenas estratégias juntas. Então, a estratégia de treino, a estratégia metabólica médica, a estratégia metabólica alimentar, nutricional esportiva. Então, um corpo com saúde, ele requer multidisciplinariedade. Não é uma área, não é um fator, não é apenas o suco detox. Mas, também, longe de ser um vilão, metabolicamente falando, eu gosto muito do suco detox. Então, hoje no meu almoço que tinha. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho mais da minha opinião aí, um pouco mais sobre questão anti-inflamatória e metabolização. Macronutrientes para mim são fundamentais, eu entendo eles, eu tenho eles na quantidade que eu sei que eu preciso, difere minha proporção por etapa, hipertrofia é uma estratégia, emagrecimento é outra, mas longe de eu não pensar em metabolismo, porque metabolismo é o que processa o que eu ingiro. Então ele é tão importante quanto, se não até mais, na minha opinião. Ok?